Olá, boa tarde. Meu nome é Matheus. Eu sou biomédico e atualmente faço doutorado em imunologia básica e aplicada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse vírus, o coronavírus e essa pandemia que a gente está vivendo. Eu vou tratar sobre alguns assuntos referentes ao vírus nesse vídeo a pedido da Amanda. Tá? Então a gente vai falar de transmissão, infecção no organismo, grupos de risco e como evitar a infecção, como evitar o contato ao vírus, tá certo? Começando pela transmissão, existem 3 tipos que esse vírus pode ser transmitido de uma pessoa para outra. A primeira é por gotícula. Então uma pessoa que está infectada, ela pode espirrar ou ela pode tossir no ambiente e uma outra pessoa com quem ela esteja conversando, por exemplo, pode entrar em contato com essas gotículas. Essas gotículas, quando vão no olho da outra pessoa, no nariz ou até na boca, essa pessoa entra em contato com o vírus e se torna então infectada, tá certo? Uma outra maneira de transmissão é por aerosóis. Então você imagina um local fechado, uma pessoa que está infectada, tosse e espirra nesse local. Esse vírus, nessas microgotículas, ele pode ficar disperso naquele ambiente. Então, mesmo que essa pessoa já não esteja lá mais, uma outra pessoa que não está infectada, adentrando esse ambiente fechado, vai respirar aquele ar e aquele vírus que está viável no ambiente vai ser inalado, vai entrar em contato com o pulmão dessa pessoa saudável e vai infectar essa pessoa, tá certo? E o último meio de transmissão é por contato. Mais uma vez, essa pessoa infectada, ela pode tossir, ela pode espirrar na mão, como naturalmente a gente costuma fazer, tá? Que esse, inclusive, é um hábito que não é aconselhável. Então, você imagina que uma pessoa tosse na mão ou espirra na mão e pega numa maçaneta, pega numa bancada de uma mesa, pega em algum outro objeto e uma outra pessoa não contaminada vai e pega nesse mesmo objeto e leva a mão ao olho, ao nariz ou à boca. Então essa segunda pessoa pode se tornar infectada dessa mesma maneira. Então só daí a gente já tem 3 formas de evitar a transmissão, a contaminação, tá certo? Então, manter um afastamento entre as duas pessoas que estão conversando, no mínimo aí 2 metros, abrir as janelas dos ambientes, então deixar que esse ambiente seja bastante ventilado, de forma que os aerosóis não ficam em suspensão naquele ambiente e são lavados pelo vento, tá? Assim a gente elimina também aqueles vírus que estão viáveis no ambiente. E nós temos que lavar, fazer asepsia de bancada, mesa, de objetos que são comumente utilizados por várias pessoas, tá? Dessa forma a gente evita que uma pessoa contaminada possa transmitir o vírus para outras pessoas, ok? Se porventura uma pessoa que é saudável entrar em contato com o vírus, o que acontece? Esse vírus ele tem um tropismo pelo pulmão, tá? Ele tem um receptor, o pulmão tem células com um receptor específico que vai se ligar a esse vírus e esse vírus então infecta essas células. Lá no pulmão, nas células pulmonares, eles vão adentrar essas células, então, e começam a se multiplicar dentro dessas células. Esses vírus se multiplicam tanto, tanto e tanto, que chega num momento que eles acabam estourando essas células. E quando eles estouram, é quando eles causam os danos celulares, tá certo? E se há um grande número de multiplicações, é quando esse indivíduo começa a sentir os sintomas característicos dessa infecção. Então ele vai ter tosse, ele vai ter uma falta de ar, ele vai ter uma febre, porque afinal ele está passando por um processo infeccioso, né? Febre é característico de processos infecciosos. E se ele tiver uma carga viral muito alta, ou ele pertencer a algum grupo de risco, ele pode desenvolver até uma pneumonia. E vai ter necessidade de ser internado em UTI e às vezes até precisar de um respirador mecânico. Ok? Então, os grupos de risco que foram descritos até agora, tá? São idosos,
São pessoas que apresentam outras doenças, como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares e baixa imunidade, tá certo? Essas pessoas, caso sejam infectadas pelo vírus do Covid-19, elas podem desenvolver uma forma mais grave da doença. Então, essas pessoas devem tomar uma precaução até um pouco maior do que as outras pessoas. Tá certo? Então, como a gente evita o contato com esse vírus? Eu até já falei um pouco, mas é bom a gente sempre reforçar, né? Então, evitar o contato com pessoas, aglomerações e locais fechados, tá certo? É importante agora, como foi decretado o estado de calamidade, que a gente fique em casa, se possível, tá certo? Vamos deixar só os serviços essenciais funcionando e aquelas pessoas que precisam sair de casa para trabalhar. Caso você não esteja nesse grupo, você pode ficar em casa e assim evita de ser contaminado ou contaminar outras pessoas, tá certo? Então, arejar o ambiente também é muito importante. A questão de máscara e luva, ela não vai evitar que você fique infectado, tá? O uso de máscara ele é recomendado para pessoas que têm o diagnóstico positivo ou que apresentam tosse, febre, algumas características da doença, tá? Para esse tipo de pessoa. Fora os profissionais de saúde, esses sim devem utilizar. Então, caso você não faça parte desses grupos, também não precisa comprar máscara e luva, que você não vai estar mais protegido utilizando esses EPIs, tá certo? É importante também que a gente limpe as superfícies daqueles objetos que a gente está em constante uso. Por exemplo, a sua mesa de trabalho, maçaneta, interruptor de luz, bancada, telefone, teclado. Todos esses itens do nosso cotidiano que várias pessoas podem entrar em contato, é recomendado que a gente lave eles primeiro com água e sabão e depois faça a desinfecção, tá? E essa desinfecção ela pode ser realizada com desinfetantes normais encontrados em supermercado, tá? Desinfetantes à base de amônia, água sanitária, solução de álcool no mínimo 70%, tá certo? A gente consegue fazer a limpeza dessas superfícies, porque o vírus, ele tem uma cápsula de lipídios, uma cápsula de gordura, tá certo? Então, se a gente usa sabão, a gente quebra essa cápsula de gordura e aquele vírus já não consegue infectar outras pessoas. E assim acontece a mesma coisa para esses desinfetantes. Esses desinfetantes quebram a estrutura do vírus e ele não consegue infectar outras pessoas, tá certo? Essa era a minha contribuição de hoje. Eu vou passar para Amanda também todos os links das fontes que eu usei para falar isso para vocês hoje, tá certo? E vamos se informar sempre, porque é importante numa época de pandemia como a gente está vivendo, que a gente não se desespere, que a gente não entre em pânico e que a gente não fique com medo. A gente tem que saber o que está acontecendo, dar o devido valor à doença, porque ela realmente é importante, a gente não pode fazer pouco caso, mas a gente não precisa se desesperar também, tá certo? Muito obrigado, então, até mais.